Cara, se liga no que acontece nesse vídeo. A cobra tenta dar um bote no ratinho, mas acaba se acertando. E ela fica ali tentando matar o que ela pensa ser o rato, mas na verdade é uma parte do corpo dela. Isso quer dizer que as cobras são burras? Sim, elas não são muito inteligentes. Epa, peraí, falou que as cobras não são muito inteligentes, vou ter que defender. Tu viu que no começo até fiz uma homenagem ao Bill Mesquita aqui, ó. E cara de mal depois. Vamos lá. Aquilo lá é, na verdade, um hamster, né? Tá, tudo bem. Algumas vezes a gente pode usar a palavra rato para outras coisas, mais genéricas. Até mesmo para coisas que não são ratos, desde que sejam pequenas. Mas aquilo lá é um hamster, que é cricetídeo, enquanto que o que comumente a gente chama de rato, como ratos, é um murídeo, é outra situação. E, bom, sim, ela deu bote em si mesmo, porque elas não são muito inteligentes? Olha, os estudos modernos mostram que, na verdade, os testes que não estavam muito adequados às serpentes. Claro, serpentes não têm inteligência de um primata, mas isso não quer dizer que elas são boas, nem que não sejam muito inteligentes. Entende assim? Eu tive que defender as serpentes aqui. O que acontece é o seguinte, os testes que eram todos feitos com um reforço, do tipo, o animal fazia uma determinada coisa e aí recebia um determinado reforço positivo. Ó, como ele é inteligente. Agora, como fazer isso com répteis que se alimentam uma vez por semana? Porque as serpentes, elas costumam se alimentar de um alimento inteiro, come o bicho inteiro, e depois ela fica bastante tempo para poder fazer a digestão, porque são organismos ectotérmicos. Então, dessa maneira, como que você vai fazer os testes mostrando se esse animal é inteligente ou não? E aí teve muita mística sobre essa perspectiva. Só que novos estudos demonstraram que os testes para fuga eram mais adequados às serpentes. Veja, não é realmente receber a recompensa de alimento que iria determinar os testes, até porque os testes ficavam sendo simplórios demais. Mas como, por exemplo, poderia-se fazer testes não só para obtenção de alimentos, como para fuga, por exemplo. E se descobriu que as serpentes são bastante inteligentes para isso. Inclusive, teve até alguns rankings já mencionados, como por exemplo, não podia se esperar menos, a Ophiophagus rana apresentava bastante inteligência. E eu quero lembrar que eu outro dia fiz uma live aqui com a Camila Bosa, e ela estava lembrando que lá onde ela trabalha, lá na Flórida, no mundo das serpentes, tem 3 serpentes que eles têm uma preocupação muito grande. A Ophiophagus rana, a cobra-rei e a Oxyuranus microlepidotus, que seria aí a nossa taipanda interior. Então assim, você não entra dentro do viveiro para limpar, você retira elas primeiro para depois limpar. E olha, os relatos que eu já ouvi de cobra-rei era até de que ela armava emboscada. Isso sem contar a Hydrodynastes gigas, cara, que também apresenta uma inteligência exacerbada. Todo mundo que já trabalhou com ela sabe que quando ela não está afim de muita conversa, ela pode te dar umas caudadas e etc. Mas vamos continuar aqui. Mas na verdade esses bichos aqui não têm uma boa visão, então ela não sabe realmente o que está mordendo. Ela pode inclusive nesse momento aqui estar achando que está realmente mordendo o ratinho e que o ratinho está mordendo ela como forma de defesa, por isso que ela está sentindo dor. Mas a verdade mesmo é que as cobras só têm um sentido que funciona muito bem e elas se guiam por ele. Não é a visão porque elas não enxergam muito bem, não é o tato porque elas não têm dedinhos, e não é também a audição porque esses bichos são surdos. Então, vamos lá. Tem outros sentidos também que elas podem se guiar. Algumas serpentes possuem fosseta loreal, fosseta supralabial e fosseta infralabial. Então, assim, são sentidos bastante apurados. A fosseta loreal é um sentido muito apurado mesmo. Então, veja, é como se ela enxergasse calor. E as nossas serpentes peçonhentas seguiam por esse sentido. De fato, elas têm um olfato bastante apurado, com aquela língua bífida, que consegue determinar até a direção, que é bífida. Se ela recebe mais partículas de um lado, de odor de um lado do que do outro, significa que a presa está em determinada direção. E, de fato, elas podem não ter um sentido muito grande na hora de fazer ali o bote do animal. Ela pode ter se mordido e, claro, está tentando tirar a mordida dali, visto que os dentes dela são todos curvados para trás. Isso acontece. Não só isso, ela pode também se autodevorar, como já vimos algumas vezes, pelo menos a tentativa de se autodevorar. Mas aí está relacionado tanto à presença do cheiro, do odor dos animais que ela vai predar no ambiente, quanto ao aquecimento do local, ao motivo de estresse e mais algumas outras coisas. Isso sim, é uma realidade. Porém, esse outro sentido de fossetas, meu irmão, isso aí é extremamente apurado. Algumas serpentes enxergam bem. De fato, elas evoluíram de organismos, o que possivelmente, já dizia Zaher, de possivelmente organismos que eram fossoriais. Dessa maneira, a visão não era tão boa. Porém, algumas, como cobra da videira, têm uma visão muito boa. Caninana também. E essa cobra ali, especial, tem uma visão muito boa, que ela é Pantherophis obsoleta. E eu sei que você vai me perguntar, ela se envenenou?
Calma, isso fica pro final. Na verdade, o melhor sentido das serpentes é o olfato, elas sentem cheiro muito bem. E o que aconteceu aqui no vídeo foi isso. Por exemplo, os crotalines, elas vão se basear na visão de calor. Isso é que ela sentiu o cheiro do rato e a primeira coisa que se mexeu na frente dela, ela tentou morder, só que acabou sendo o próprio corpo dela. É claro que ela não vai tentar se engolir, assim que perceber que aquilo ali é um pedaço do corpo dela, ela vai soltar e vai procurar o ratinho e vai comer. Então, algumas serpentes podem tentar se engolir. Acontece, aí realmente acontece. Ele. Mas que foi bizarro esse bote errado, foi. Tá, e eu sei que vocês vão me perguntar, olha, mas afinal de contas, ela deu bote em si mesma e ela se envenenou? Vamos por parte, porque são duas coisas que podem acontecer ali. Bom, primeiro, as serpentes são imunes à própria peçonha. Então, assim, se ela fosse uma serpente peçonhenta, não, ela não se envenenaria, já que ela é imune à própria peçonha. E isso acontece o tempo inteiro. Ela o tempo inteiro se auto-envenena, entende a situação? Porque ela pode machucar a própria boca. É claro que, por exemplo, uma víbora, que tem uma peçonha, tipo proteases, se ela, de repente, perfura a boca com o próprio dente, como são enzimas, né, elas agem muito rapidamente no tecido, então às vezes o sistema imunológico demora um pouco a fazer efeito e ela pode causar um apodrecimento na própria boca. Isso pode acontecer, isso é uma realidade, tá? Mas ela não vai morrer envenenada quanto a isso. Isso é uma realidade. E não só isso, serpentes de gêneros diferentes costumam às vezes ter resistência a peçonhas de outro gênero. Mas, enfim, serpentes também morrem por peçonha, mas do predador, não dela mesma. Entendeu? Entendeu a diferença? Olha, agora, a outra situação é que essa aí é uma Pantherophis obsoleta. E aí, cara, você está falando de uma serpente não peçonhenta. Você está falando de uma serpente que é um animal de pet. Sim, ela era do gênero... Era tida como do gênero Elaph, né? São as famosas... Ah, tá, já sei. Elas são as cobras rateiras. Tu pegou agora? Pois é, agora tu vai saber quem é. Essas aí são as cobras rateiras. Elas não são tão criadas como, por exemplo, a Pantherophis gutatus, que é a corn snake, mas elas também são animais de pet. Eles conseguiram produzir delas alguns animais leucíticos e albinos que são muito queridos dentre o pet, entende? Então, assim, é uma cobra bastante interessante, mas ela não morreria de duas maneiras. Primeiro, que ela não vai ter essa peçonha que vai, apesar de ter glândulas do Vernois, tá? Mas ela não é um animal de interesse médico e mesmo que ela conseguisse injetar uma toxina nela mesma, eu quero lembrar que serpentes são imunes à própria peçonha. Bastante interessante, né? E aí, você sabia que as serpentes não são tão burras quanto a gente pensa? Elas são até inteligentinhas. É legal demais, né? Olha, eu quero lembrar que, por exemplo, eu falei hoje da raia-manta. Lembra da raia-manta? A raia-manta tem um cérebro liso. A gente costuma dizer que inteligente é aquele que tem o cérebro todo enrugado, porque aumenta a superfície. Pá, isso é muito comum para primatas, etc. Mas tem alguns outros animais que surpreendem. A raia-manta, por exemplo, tem um cérebro liso, mas é o mais inteligente dos peixes e consegue se reconhecer no espelho. Se conseguir se reconhecer no espelho, é um teste de inteligência bastante interessante. E para um peixe, cara, se reconhecer no espelho significa que ela tem uma consciência dela mesma. Isso é um bom teste de inteligência. Serpentes não conseguem. Mas isso não quer dizer que elas são burras, não. Pelo contrário, os estudos têm demonstrado que elas são até bastante inteligentes. Um abraço aí para o Bill Mesquita.